Jesus Christ is coming soon. Jesus vai voltar logo. Is Brazil a Christian nation? Será que o Brasil realmente é uma nação cristã? Do we worship the one true God? Nós realmente adoramos o Deus verdadeiro? Você, jovem, é precioso para Jesus. Eu não conheço. Eu quero para você quem é esse Jesus. Vocês prestarão conta a Deus tudo que vós faz. A tua alma é preciosa para Jesus Cristo. É o diabo! É o diabo! Que esse mesmo diabo vai te levar para o inferno. É lá que eu quero ir! Hoje vós da Se Deus fosse bom, não fazia essa mundo! Eu não faço a menor questão de ir pro reino dos céus dos cristãos. Eu sou casado com a novinha de 19 anos. Eu tenho uma BMW, galera. Olha o meu carro aqui, mano. Olha o meu carro aqui. Eu tô aqui saindo do restaurante agora. Olha o meu carro. E aí tu acha que ele vai te dar o reino dos céus? Que reino, pô. Jesus é miséria, cara. Jesus é miséria, cara. Porque continuam sendo enganados, porque continuam fazendo as coisas que desagradam ao Pai. A verdade é que todos vocês estão caminhando para o abismo. Vocês não enxergam a verdade que estão diante de vocês. Satanás, que é o inimigo de suas almas, estão enganando todos vocês com mentiras, dizendo que os prazeres deste mundo são melhores que Deus. Cada dia que se aproxima, o dia está próximo da vinda de Cristo. E será que vocês estão preparados? Será que vocês estão preparados para se encontrar com o Pai? E você me pergunta, quem é o Pai que você se refere? Os meus pais, que são da terra, os carnais? Não, digo para vocês que o Pai é Deus, pois se você não considera Deus como Pai, o que você considera Ele? Muitos dizem que Deus não existe e que Deus é mentira, que é invenção de todos aqueles do Antigo Testamento que inventaram mentiras para espalhar pelo mundo. Dizem que foram os romanos que escreveram sobre Cristo Jesus. Dizem que todos aqueles que fizeram grandes sinais e prodígios no passado simplesmente eram enganadores. Muitas pessoas preferem gastar o seu tempo aqui na terra fazendo suas próprias vontades ou a vontade dos homens. Mas qual é mais importante para você? Fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai ou a vontade dos homens, que são apenas simplesmente homens comuns, não são deuses, não são melhores que ninguém, pois o único e digno de toda a honra e de todo o louvor é o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo. Muitas pessoas estão andando com faixas nos olhos, simplesmente cegas, simplesmente seguindo religiões, pois a religião parece que é mais importante do que a Deus, do que ao Pai, do que fazer a vontade do Criador. Muitos dizem não querer servir a Deus para não mudar sua essência, ou simplesmente não querem servir a Deus pois dizem que Deus é miséria. E pensam consigo, por que servirei eu a esse Deus se Ele não me traz riquezas, se Ele não me traz coisas boas que eu posso ter nessa terra? Então dizem, servirei ao diabo, ou elas nem pensam que estão servindo ao diabo, diz que estão fazendo as suas próprias vontades, mas a verdade é que elas estão fazendo a vontade do maligno, do inimigo de suas almas, simplesmente pois o diabo dará para elas as coisas que elas desejam, mas na verdade, o que o diabo quer no final de tudo isso é a sua alma. E quando chegar o dia do julgamento final, você e o diabo serão lançados no lago de fogo. Não pense que é o diabo que vai te torturar no inferno. E todos aqueles que praticam o mal, todos aqueles que não fazem a vontade de Deus, certamente perecerão, certamente sofrerão as consequências dos atos que elas colheram. Pois aquilo que você planta, você colhe. Pois se você plantar o mal, você colherá o mal. Agora, se você plantar o bem, você colherá o bem. Direi para você um ensinamento em que está escrito na Bíblia, em Salmo 73, pois vamos ver se vale a pena fazer mesmo o mal, se vale a pena seguir as coisas erradas deste mundo. Hoje, seus olhos serão abertos, pois eu direi a verdade que está escrito na Bíblia. Pois toda a palavra que eu estou dizendo agora
está de acordo com a Bíblia, está escrito. Então não é mentira para que você pense desta maneira. Ele está me enganando. Tudo isto é uma invenção, mas a verdade é que isso que eu estou dizendo é o verdadeiro Evangelho de Cristo. Muitos gostam de ouvir mensagens que massageiam o ego, mas será que essa é a verdadeira mensagem que você deve ouvir? Será que a verdadeira mensagem que você deve ouvir é tudo sobre pregando como você ficará rico, como você ganhará milhões de dinheiro, como você terá aquela lancha luxuosa ou aquela casa milionária? Hoje em dia as pessoas só procuram a Deus por bênção. Essa é a verdade. Mas vamos continuar, pois hoje seus olhos serão abertos para esse ensinamento. Está escrito no Salmo 73: a prosperidade dos ímpios faz duvidar da justiça de Deus, mas o fim deles a demonstra. Está escrito assim: quem escreveu esse salmo foi um homem chamado Asaf. Ele pensava que os ímpios é quem se davam bem em tudo e que os justos simplesmente eram que se davam mal. Vamos começar com o testemunho que Asaf contou, que diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há aspecto da sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens, pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem sua boca contra os céus e a língua percorre a terra, pelo que o seu povo volta aqui e as águas do copo cheio se lhe espremem e dizem: como ó sabe Deus, onde há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios e todavia estão sempre em segurança e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também farei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando eu pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi o fim deles. Certamente tu o pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores, como faz com um sonho o que acorda. Assim, ó Senhor, quando acordares, desprezará a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Eu fui tolo, ignorante aos teus olhos, devo ter parecido um animal irracional. Todavia estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela minha mão direita. Guia-me com o teu conselho, e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a minha fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se afastam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus minha confiança no Senhor para anunciar todas as tuas obras. Agora explicarei para vocês, para que vocês entendam o que aconteceu com este homem chamado Asaf. Aconteceu que Asaf se perguntou por que os ímpios prosperam e os justos não, porque os justos sempre passam por dificuldades, enquanto os ímpios e aqueles que fazem o mal sempre ganham a vantagem. Pois ele dizia que os ímpios se cercavam com um colar de soberba e com uma capa de violência, como se fosse um escudo. Ele pensava assim: os ímpios fazem tanto mal e simplesmente conseguem prosperar de uma maneira bem mais fácil que o justo. E ele dizia que superabundavam as imaginações dos corações dos ímpios, pois quando eles tinham aquilo que eles queriam, novamente eles sonhavam em ter mais e sempre conseguiam. Mas ele, que estava sendo justo, não tinha aquilo que os ímpios têm. Então ele se perguntou: será que em vão tenho purificado o meu coração e lavado minhas mãos na inocência? Em outras palavras,
palavras, ele estava dizendo desta maneira: será que está valendo a pena eu me santificar? Será que está valendo a pena eu fazer o certo, enquanto as outras pessoas estão fazendo o errado? E também mais ele dizia que todas as manhãs ele era afligido e castigado, enquanto os ímpios prosperavam, enquanto os ímpios se vangloriavam e simplesmente gastavam todo o que eles tinham em os prazeres que eles pudessem ter. Mas então Asaf pensou, e ele ficou perturbado e tentou compreender essas coisas e não conseguiu, até que então ele entrou no santuário de Deus e buscou a presença do Criador Deus Pai. Então simplesmente ele entendeu a verdade, entendeu que aquelas pessoas que estavam fazendo o mal, que aquelas pessoas estavam fazendo as coisas erradas, elas colheriam aquilo que elas tinham plantado, pois mesmo que elas estivessem se beneficiando aqui nessa terra, quando chegasse o juízo final, elas teriam que prestar contas com Deus, e simplesmente o dinheiro delas, dessa terra, não compraria salvação. Elas não poderiam pagar dinheiro para Deus limpar os nomes delas, ou simplesmente escrever o nome no livro da vida. E Asaf pensou: o que eu quero está no céu, que é Deus, e aqui na terra estou, mas mesmo estando aqui nessa terra, eu quero Deus. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu estou aqui nessa terra, eu não pertenço a esse lugar, estou aqui de passagem, pois a minha morada não é aqui, é ao lado de Deus, e todas essas coisas aqui terrenas, como carro, dinheiro, prata, tudo o que o mundo criou para satisfazer as vontades dos homens, não serão nada comparado à presença do Criador, do Deus Pai. Então eu digo para você, se você está passando por alguma luta e pensa e olha para os ímpios e vê eles prosperando e você sofrendo grande injustiça ou sofrendo de outras coisas, essa mensagem é para você, que está escrito desta maneira no capítulo 5 de Mateus, em versículo 10 até o 12. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, pois, quando vós injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa, executai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então eu digo para você que vale mais a pena sofrer em Cristo, pois a nossa recompensa não é aqui nessa terra, é quando chegarmos na presença do Criador, do nosso Pai, pois grande é o galardão que Deus tem para os seus filhos. Se Deus falou com você nessa mensagem, ajude-me a espalhar a palavra de Deus, compartilhe com seus amigos e familiares para que eles tenham a chance de conhecer Cristo Jesus, pois só Ele pode mudar a sua história.